Minha amiga Jane, eu acho que o seu som está preso ainda aí. É preciso liberar o som. Aí você pode começar de novo, sem problema nenhum. Desculpe, gente. Boa noite. Meu nome é Jane Castelo. Eu sou ex-presidente da FENAFIM. Fui diretora em vários biênios. Atualmente sou assessora do diretor jurídico para a formação de novas associações estaduais do Fisco Municipal. E eu estou aqui para apresentar a palestra de hoje do diretor jurídico, implantação simplificada da reforma tributária, e, ao mesmo tempo, comemorar o início da formação da Associação do Fisco Estadual, a Associação Estadual do Fisco Municipal do Estado do Maranhão. Só queria fazer uma breve apresentação, dizendo que essa reforma tributária, né, essa novidade vai nos trazer inovações e parâmetros novos, mudança completa de parâmetros e paradigma nos impostos indiretos, porque nós vamos conviver ao mesmo tempo um Simples Nacional, com ISS, que tem prazo para acabar, e com IBS. E isso sempre mexe com três atores muito importantes, que são a população, né, que precisa dos impostos, dos tributos, dos recursos arrecadados pela nossa categoria, que são os membros, né, os integrantes do Fisco Municipal, que lançam esses tributos municipais. No caso, a gente vai discutir sobre esses tributos indiretos, os executivos, os prefeitos do momento, a população e o fisco propriamente dito, que é a carreira específica, a carreira com exclusiva competência para lançar e garantir esses tributos que vão sustentar todos os serviços prestados à população, e isso é muito importante, porque, especialmente num país tão desigual quanto o nosso, né? E esses serviços servem para diminuir um pouco essa desigualdade, e como juízes, como os promotores, como os policiais, nós temos garantias muito específicas na Constituição Federal que protegem a nossa carreira, não por corporativismo, em defesa do interesse público, porque os governos muitas vezes são bem intencionados, mas outros, eles vão e vêm, e o nosso trabalho é contínuo nesse sentido de suprir estas necessidades, né, de recursos para custear todos os serviços públicos. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso diretor jurídico, Carlos Cardoso Filho, que vai fazer a palestra e, em seguida, vai apresentar o presidente da Associação Estadual do Fisco do Piauí, Naécio, que vai introduzir também dois colegas nossos, membros da futura Associação Estadual do Maranhão. Eu espero que todos aproveitem bastante a palestra, que certamente será muito engrandecedora, e eu queria agradecer a todos presentes de novo, as autoridades municipais que estejam presentes e a Faculdade Brasileira de Tributação, na pessoa do professor Luiz Alberto, e também a equipe técnica na pessoa do Juan. Muito obrigada. Vamos passar, então, a ouvir a palestra do diretor jurídico Carlos Cardoso Filho. Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, para quem vai ver depois também. Agradecer a Jane a participação dela, que enriquece muito sempre, apoiando os trabalhos de formação de entidades, de apoio às entidades já existentes. Agradecer à FBT, que tem essa parceria produtiva com a FENAFIM. Agradecer ao meu amigo Juan, que está mais uma vez na técnica ajudando a gente. E, como o Jane já falou, né, o tema realmente muito instigante. A reforma tributária é muito grande, a gente não tem condições de trazer para uma live toda a reforma, seria impossível, lógico. A gente tem até uma tentativa de trazer o que é mais, aquilo que tem que ser feito urgentemente no seu município, a gente tentou trazer isso para aqui hoje. E vai ter um momento muito importante também, nosso amigo Naécio vai falar sobre a entidade criada no Piauí e, mais ainda, sobre um fórum que está sendo criado, né? Um fórum para o fortalecimento do fisco do interior do Brasil. Muito importante, no momento em que a reforma tributária chega num ponto de aprovar uma LOAT, e os olhos precisam ficar bem abertos, bem atentos, para que o fisco do interior, que é o que mais precisa, né, do apoio, que é o que mais precisa contar com autonomia, com estrutura, né, porque é onde há mais ingerência, né, ele possa realmente contar com um instrumento normativo que ajude
a ele fazer, realmente prestar o serviço, que é arrecadar para manter todos os serviços essenciais, né, como o Jânio já falou, que diminuem desigualdades e que fazem a vida da coletividade, né, ser um pouco melhor a partir do que é mínimo ali. Educação, saúde, mobilidade urbana, bom, uma série de serviços. Queria pedir a Juan para colocar logo aí a nossa apresentação, Juan, porque ela já está na tela. Eu vou fazer, tem muita coisa, eu diminui o que eu pude, né? Já me encomendou, não bota muita coisa que fica cansativo, mesmo colocando pouca coisa, mas como a reforma é muito grande, eu vou tentar falar um pouco rápido, porque vocês nem vão precisar colocar na rotação 2 em casa depois. Quem quiser ver depois, basta deixar no normal mesmo, que já vai estar bem rápido. Essa é mais uma iniciativa, já disse, né, da FENAFIM com a SBT, e a gente vai tentar trazer aquilo que como implantar de maneira simplificada. O que é que tem que ser feito agora? O que é que precisa ser feito para que o município não entre perdendo na reforma, não tome prejuízo no novo sistema de tributação. Quando a gente começa a falar de tributos, quando a gente começa a falar do papel do fisco, né, a gente, desde a Constituição Federal, nos artigos ali 1º, 3º, já começa a mostrar que a presença do fisco está ali, a presença de quem arrecada os tributos está ali para garantir o funcionamento do Estado Social Fiscal, né, que precisa ser democrático e de direito, que o Brasil se constituiu. Então, não há condições nenhuma de se fazer todos aqueles objetivos, aqueles princípios, aquelas garantias individuais e coletivas, se não fosse receita, né? É só com receita que se presta serviço, que se garante o funcionamento do Estado Social Fiscal, que precisa ser democrático e de direito, e sem receita pública não há como fazer nada disso, até porque o sistema é capitalista. Então vai precisar de receita pública para poder manter tudo funcionando. Nesse primeiro slide, eu tento mostrar aqui a vocês que a posição central do fisco na implantação da reforma tributária. Estou colocando ele aqui no meio, e todas, tem mais, tá? Mas assim, mais diretamente, são essas aqui, as secretarias, os órgãos que o fisco municipal vai precisar trocar calor, vai precisar irradiar informações, tá? Para poder preparar o município para a reforma. Vamos começar pela secretaria que responde pela TI, pela tecnologia da informação. Às vezes é uma secretaria, às vezes é uma diretoria, às vezes é uma coordenação, bom, não importa. O órgão municipal aí que regula a questão da tecnologia da informação vai precisar se comunicar com o fisco, por quê? Vocês vão ver daqui a pouco, a começar agora, né? Já tem que fazer isso agora, que é a adequação dos layouts para o padrão de nota fiscal de serviço nacional. Então vai precisar de ter um contato com o pessoal da tecnologia da informação e depois mais, no decorrer da reforma, para que haja uma troca de informações mais ágeis aí com o próprio comitê gestor, talvez precise de ferramentas próprias do município para ter mais segurança nesse recebimento de informações. A Secretaria de Obras, a gente vai precisar trocar calor com eles, por quê? Porque a Secretaria de Obras, ela vai precisar dela para, por exemplo, fazer o cadastro no CIB, né, que é o Cadastro de Imóveis, Cadastro Imobiliário Brasileiro. E sem ele, vai emperrar muita coisa, inclusive, como o IBS, ele incide sobre bens imóveis também, há uma necessidade, até por transparência, de se poder acompanhar os valores dos bens imóveis por todo o Brasil. E nesses primeiros 50 anos, o que é arrecadado em qualquer lugar do Brasil interessa ao Brasil todo. Então, Procuradoria também tem aí um momento, né, vários momentos, mas, por exemplo, no primeiro momento, a Procuradoria, para discutir questões de legislação local, para poder rever algum incentivo fiscal que foi dado e que precisa ser revisto, a gente vai entrar daqui a pouco mais nisso, a Procuradoria também para, ao longo do tempo, e vai precisar também fazer uma avaliação do impacto financeiro nos contratos que o município celebrou e nas concessões públicas também, se ali houve aumento de carga tributária, vai precisar do apoio da Procuradoria nisso. A contabilidade, por várias razões, e por uma razão central logo agora, que é observar se todas as informações que foram lá para o SICONF, né, que é onde serão coletados os dados da Receita para apurar a média que vai garantir o IBS por 50 anos, a contabilidade vai ter um papel muito importante, a começar de agora. Guarda Municipal e Serviços Públicos também. Você vai dizer, mas como que a Guarda tem a ver com isso? Tem sim. Guarda Municipal e Serviços Públicos, por quê? Porque na reforma, não é bem a reforma, não é bem o foco da reforma, né? Mas veio, já na emenda 132, veio a possibilidade do ITCMD ser ampliado. E aí a gente vai chegar lá daqui a pouco mostrar a vocês por que é que vai ter que ter esse contato aí com essa secretaria. Assistência social também.
porque tem como fazer uma devolução, né, do IBS melhor do que aquela que foi proposta, aquela que foi aprovada já na primeira lei complementar 214. Então, essa possibilidade do que foi chamado, né, foi estrangeirado para cashback, né, é a devolução individualizada para a família de baixa renda, pode-se fazer também, a gente vai entrar aqui, melhor no município. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou também muitas vezes chamada de Indústria e Comércio. Por quê? Porque várias razões. Primeira razão, e talvez a mais urgente, é entender mesmo o perfil econômico, os arranjos produtivos que tem ali no município, é entender como fica a situação, a gente vai entrar mais nisso, daquele que optou pelo Simples Nacional, porque se ele não entender bem se é melhor ou pior ficar inteiramente no Simples ou ir para o sistema híbrido, ele pode se prejudicar. Então, esse apoio tem que ser dado por desenvolvimento econômico, como também, ao longo dos 50 anos da fase de transição, se o município puder ir se adequando, né, os seus arranjos produtivos, e se adequando à nova sistemática de tributação, sairá ganhando ao final dos 50 anos. Então, como eu sempre tenho dito, né, esses 50 anos de transição não é para o cara esperar o 51º ano e tomar o prejuízo, não. É para ele se adequando, evoluindo, para, ao final, tirar proveito da reforma. Também a Secretaria é responsável pelos contratos, já disse antes um pouco, porque vai precisar ver, vai fazer para cuidar do reequilíbrio, né, dos contratos, toda vez que ficar comprovada que houve aumento da carga tributária por força da criação do IVA, né, que é a CBS mais o IBS. Eu vou aqui passar mais um, porque a gente está começando a se familiarizar já com o que é que vem, o que é que sai, né? O IVA que a gente adotou no Brasil foi o IVA dual. Ele é composto por uma contribuição, né, sobre bens e serviços e um imposto sobre bens e serviços. A contribuição pertence à União, tá? E ela ficará no lugar do PIS, do COFINS, faturamento, receita bruta e importação, ou seja, vai embora o COFINS, a COFINS vai embora mesmo, o IOF Seguros também desaparece, e o IPI eu coloquei aqui com asteriscozinho, por quê? Porque o IPI não vai desaparecer. Ele vai ter a sua alíquota zerada em todo o território nacional, mas se alguém produzir algum produto que vai competir com a Zona Franca de Manaus, aí acende o IPI para que ele proteja a Zona Franca de Manaus. E proteger a Zona Franca de Manaus, para muito além do que alguns economistas criticam muito, é proteger a natureza. É proteger não só a empregabilidade do pessoal que ali vive, mas também a natureza. Porque uma vez não existindo a produção como há hoje, certamente as pessoas, para sobreviver, vão fazer uso da vegetação, da mata, né, da natureza. Então é uma coisa que protege a natureza, é um bem de todos. E o IBS, dá para dizer, né, que de competência municipal, estadual e do Distrito Federal, eu sempre lembro nessa hora que a competência do município aqui, ela hoje, só dá para dizer que a gente ainda tem competência no município, né? Por dois motivos. Porque o município pode legislar sobre a alíquota, vai ter uma alíquota padrão definida pelo Senado, mas o município vai poder legislar sobre a sua alíquota própria, né? Diferente da que vem aí como padrão. E esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é porque o fisco municipal é quem fiscaliza o tributo. Então, a competência de fiscalizar é quem garante também esse tributo, ser da competência municipal. Ele ficará no lugar do ISS e do ICMS. A base vai ficar bem mais ampla. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Há quem diga que o ISS soma com o ICMS, simplesmente não. Quando, havendo, né, a substituição dos dois pelo IBS, e o IBS, pela forma como foi proposto, faz com que a base seja bem mais ampla. Vocês terem uma ideia, vai incidir sobre bens móveis e imóveis. Hoje não existe essa tributação sobre imóveis, né? Passa a existir o IBS sobre imóveis. Bens materiais e imateriais. E a lei usou uma tecnologia interessante ao dizer o seguinte, quando ela vai dizer assim, como o imposto é sobre bens e serviços, ela diz assim, ela cita, né, o que são bens, e depois ela diz, considere-se operação com serviço tudo aquilo que não for bem. Até o professor Eduardo Sabag brinca dizendo assim, na verdade foi criado um imposto sobre tudo, né? É o ISP, porque tudo que não for bem vai cair no conceito de serviço. E aí termina sendo um imposto bem amplo de verdade. Inclusive incide, né, sobre os bens do ativo não circulante, que é uma coisa que hoje não tem. Hoje, por exemplo, no ICMS, quando uma empresa, por exemplo, vende ali uma frota de automóveis, né, que ela precisa renovar de máquinas, quando ela renova as máquinas, quando ela vende marcas, patentes, aquilo não tem. Esses são bens do ativo não circulante, que é aquilo que só vira dinheiro depois de 12 meses, né? E hoje não tem a incidência do imposto do ICMS sobre isso, porque não é aquela atividade da empresa, digamos que seja uma fábrica, né? Ela vende os carros para comprar outros. Hoje não tem ICMS, terá IBS.
Então, assim, a base é muito mais ampla. E a arrecadação centralizada no comitê gestor, ela precisa acontecer por algumas razões. Eu vou aqui citar as 3 mais importantes. Tem muita gente que pergunta, e para que esse tal de comitê gestor? Precisa ter. Esse modelo adotado precisa ter para garantir algumas coisas, e principalmente essas aqui. A não cumulatividade plena, e aqui a gente está trabalhando com uma coisa bem diferente do que é o ICMS hoje. O ICMS hoje, ele não tem essa não cumulatividade plena, nunca conseguiu, né? E a própria sistemática dele não permite isso. A partir do IBS, do IVA, né, será a não cumulatividade plena. Então, o contribuinte se credita do tributo que foi pago na etapa anterior, e o crédito, que era um crédito, até então, do ICMS, é um crédito físico, passa a ser um crédito financeiro. Ou seja, ele se credita do imposto que foi pago sobre tudo que interessa à produção, não apenas sobre os insumos na produção. Por exemplo, essa caneta que está a ser produzida, no atual modelo, é abatido o material, o plástico, né, que foi produzido nela. Então, aí tudo bem, a carga que vai dentro, isso é abatido, né? O imposto pago sobre isso é abatido. No IBS é muito mais. O abatimento é muito amplo. Por quê? Porque vai ser abatido tudo aquilo que interessa à produção. Por exemplo, se a empresa ali tem um refeitório para fornecer alimentação para os seus funcionários, abate. Abate a energia, abate uma série de coisas. Então, essa não cumulatividade plena, para que haja essa compensação dos créditos, né, das operações todas até a final, é preciso que haja um comitê gestor para fazer esse jogo de crédito para quem tem direito, para quem não tem, para poder, no final, fechar a conta. Também uma coisa importante de ter o comitê gestor é a imunidade nas exportações. Ele garante que, no final, repare bem, imagine uma cadeia produtiva de 5, 6 etapas, no final, aquele produto que ficou elaborado vai para fora do país. Para garantir a imunidade nas exportações, o comitê gestor precisa, ao final, se for vendido lá para fora, ele retorna, devolve tudo que foi pago nas etapas anteriores, porque não tem como haver na saída da tributação. Por isso precisa ter um órgão que centralize. E a distribuição aos entes federados também, na medida em que vai ser arrecadado, né? Tudo que vai ser arrecadado vai ser distribuído a partir do comitê gestor. Outra questão importante, que termina gerando uma radical redistribuição na arrecadação no Brasil, é que o fato gerador passa a ser no destino, diferente de hoje, em que o fato gerador no ICMS também no ISS, é no local da prestação, no local da venda, é na saída, né? É na origem. No IBS, no IVA, né, passa a ser no destino. E aí dá um cavalo de pau na arrecadação de estados e municípios, naturalmente. Estados produtores, a princípio, né, que sempre arrecadavam mais, agora essa arrecadação vai para os estados consumidores. Então, a mesma coisa com os municípios. É uma inversão enorme, é um cavalo de pau realmente dado aí na questão da distribuição da arrecadação. Esse critério, né, essa história do fato gerador e para o destino, mas a população passar a representar 80% no índice de participação do município para o repasse do IBS, porque veja uma coisa, o município terá a sua alíquota, arrecadará o seu IBS, mas participará também do IBS arrecadado pelo Estado. Então o Estado, assim como é no ICMS, arrecada ali o IBS e repassa ao município 25% do que arrecadou. E essa transferência do Estado para o município vai ter 80% do peso dela vai ser calcado na população, que é uma coisa que não se tem o que fazer. É esperar o censo do IBGE. Quem tiver grande população ganha com isso, quem tiver menos perde. Do ponto de vista social é interessante, não dá para negar, mas do ponto de vista financeiro e até econômico é bastante questionável, porque onde acontecia a movimentação hoje, que hoje é totalmente 65% é com base nisso, passa a ser irrelevante o local da produção. Relevante mesmo aqui nessa questão do recebimento do repasse é a quantidade, é o quantitativo populacional. Então essas duas alterações, né, tanto o fato gerador de destino quanto a população representar 80% no cálculo do IPM, que é o índice de participação do município, causa uma radical redistribuição da arrecadação. E por isso mesmo precisou haver a criação de uma regra de transição de 50 anos, porque alguns vão perder, e não dá para suportar essa perda tão imediatamente. Para fazer um diagrama rápido aqui para vocês compreenderem melhor, eu fiz aqui um gráfico em que aqui o quadrado, né, grande, ele seria o IBS, só para mostrar que o ISS mais o ICMS é menor, a soma dos dois é bem menor do que o IBS. O IBS é bem maior do que a soma dos dois, e tem uma coisa simples aqui para a gente compreender. É que quando a gente tem aqui o tributo, né, o IBS incide sobre operações com bens e serviços. Repare, operações. A palavra operação
ela é um ato ou um conjunto de atos. Tudo é operação, né? Já o ICMS é circulação. E veja, circulação exige, né, que a coisa passe da mão de um para outro. É o que se chama no direito civil de tradição. É quando você adquire uma coisa, a pessoa lhe dá a coisa e você entrega o dinheiro. Então precisa haver essa circulação. E os tribunais discutiram 40 anos isso, muitas vezes de forma lógica e às vezes até não, muitas vezes até bem criativa, mas a circulação dava problema, esse nome. Como também mercadoria. Mercadoria é alguma coisa que está no mercado disposta a circular. Era outra confusão. Até mesmo energia elétrica, eu lembro que discutiu-se muito tempo como é que poderia ser tributada energia elétrica, mas o átomo é mercadoria, o átomo está em movimento, ele passa de um lugar para o outro, sempre é bom lembrar, bota o dedo na tomada e vê se ele está passando. Se ele passar para tudo, estou brincando. É sinal que está andando, né, o átomo. Então, assim, o elétron, melhor dizendo, se o elétron está circulando na corrente, é mercadoria. Bom, era uma discussão enorme, não só nisso, em vários aspectos, né, várias possibilidades aqui de bloco que deu por conta de mercadoria. E aí a gente sai da questão da circulação e da mercadoria e vai para a operação com bens. Bens é uma coisa muito mais ampla. Por isso que entra material e imaterial, móveis e imóveis e serviços. E o ISS, vocês lembram bem, que depende de uma lista. Embora a Constituição Federal tenha ali dito que, ainda está lá no artigo 156, né, que compete ao município instituir o imposto sobre serviço de qualquer natureza, então não tinha que ter lista. Qualquer natureza é qualquer natureza, né? Não tem que ter lista. E o pior, diz lá, definidos em lei complementar. Era preciso dizer o que era serviço, dizer o que definir é diferente de listar. Optou-se por listas, e listas sempre são lentas, quando comparadas ao dinamismo da economia, que vive criando serviço o tempo todo, e sempre são muito, assim, influenciadas, sabe, na melhor palavra para dizer, pelo poder econômico. Vocês lembram que as listas foram, assim, foram retiradas da lista algumas prestações. A que ficou mais famosa foi a locação do bem imóvel, né, por interesse. O pessoal que alugava guindaste nos portos, né, principalmente em Santos, tirou da lista a locação do bem imóvel, deixou, por exemplo, cessão onerosa, né, de andagem. Uma cessão onerosa na base, que é uma locação, mas foi retirada. Então a gente teve, a lista demora a acontecer, a gente teve a primeira pelo Decreto-Lei 406 de 68, 1968, um decreto-lei, foi ter a segunda já, pela Lei Complementar 56 em 87, veja a demora, depois veio a Lei Complementar 116 em 2003, olha o tempo. Depois, o mundo de negócio não para, né? Os serviços estão aí, e quem é fiscal do ISS, como eu sou há 30 anos, às vezes a gente lança o olhar numa prestação, fica animado, olha ali, vai ter tributo. Não tem porque não está na lista, né? Então, assim, mesmo com a expressão definida no complementar, escolhemos listar. E, a partir do IBS, é muito maior, porque entra a palavra operação com bens e serviços. Então, a gente se livra da lista e se livra dessa expressão amarrada à circulação de mercadoria. Vocês estão vendo, então, que quando vocês ouvirem por aí que, mas o IBS é somente o ISS mais o ICMS. Não é, não. Eu não sei dizer o tamanho de quanto aumenta, mas aumenta e aumenta muito a base, né? Está bastante ampliada, tá? Vou aqui, se eu estou dizendo a vocês, para alegrar, né? Vocês estão diante de uma novidade, uma coisa nova, que o mundo está se descortinando, um tributo novo e muito maior, tá? Só para mostrar a vocês o impacto dessa questão do repasse, né? Hoje é o seguinte, o repasse dos 25% do ICMS aos estados para o município, 65% desse índice, ou seja, uma quantidade enorme, um percentual enorme desse índice é calculado com base no VAF, que é o valor adicionado fiscal, que é aquilo que aconteceu de movimentação econômica. E 35% é com base no que dispuser o Estado, ele pode ser ambiental, social, pode ser educacional, deve ser educacional pelo menos 10%, mas pode ser ligado à segurança pública. Bom, 35% é como o Estado definir, sendo 10% obrigatoriamente para a educação. No IBS, veja como muda, 80% passa a ser calcado na população. Bom, então, é uma coisa que não se tem muito o que fazer, né? É a população, coisa que existe ali, é um dado que quem mede é o IBGE e você não tem como, vai ser com base nisso. 10% relativo ao avanço na educação, permanece, né? 5% relativo à preservação ambiental e 5% igual para todo mundo, todos os entes. Então, aqui, todos os municípios, né? Isso, eu coloquei aqui, ó. A significativa redistribuição obrigou a adoção de uma fase de transição de 50 anos. É exatamente por isso. Na hora que você passa a ter um critério calcado na população, deixando de ser calcado na movimentação econômica, aí você dá um cavalo de pau também. E isso somado ao fato gerador passar a ser no destino, deu uma rearrumação
na arrecadação entre municípios e estados, né? Passar o próximo aqui. A distribuição do IBS durante a fase de transição de 50 anos. Como é que vai acontecer? Então, para que aquele que vai ter o prejuízo não tenha de uma vez só, vai ser dado um prazo de 50 anos, uma transição, onde, aos poucos, vai se incorporando ali esse novo tributo, né? Então, vamos lá. De 29 a 77, o IBS será retido no comitê gestor e será entregue ao agente federativo. De 29 a 32, a retenção é de 80%. O comitê gestor ele vai reter 80% de todos os municípios e de todos os estados para redistribuir com base no índice. Daqui a pouco a gente vai dizer aqui, que é muito importante essa informação. Em 33, é como se fosse uma intercalada, né? Passa a ser de 90% a retenção. Imagina aqui, ó. Imagine que de 29 a 32, se você no seu município aí lavrar um auto de infração de IBS de 100 mil reais, tá? 80 mil reais vai para o comitê gestor. Somente 20 mil reais é do município, porque o comitê vai estar retendo 80% e vai reter os 80% do Brasil todo para somar, fazer o montante e distribuir com base no critério que daqui a pouco a gente vai ver. Então, vai ser 90% essa retenção em 2033, e de 2034 até 77, essa retenção de 33 vai diminuir 2% a cada ano. Então, vai ser 88% em 34, vai ser 86, 84, 82, até zerar no ano de 2077, quando, em 2078, já começa cada um viver a sua vida sem essa distribuição dessa forma, né? Aqui eu coloquei que o IBS retido será distribuído entre os estados do DF através, proporcionalmente, à receita média de cada ente federado. O que é isso, então? É preciso, nesse momento, essa é uma parte já muito importante, e você precisa conversar no seu município aí com o prefeito, secretário, para poder levar essa informação, conversar com a Câmara também, porque é o momento de juntar forças, tá? O que é que vai acontecer, pessoal? É que a receita que vai ser usada para distribuir o que vai ser retido, para poder atenuar perdas por 50 anos, meio século, tá? Meio século. Vai ser com base na arrecadação do ISS e do ICMS de 2019 a 2026. Veja que coisa. Então a gente só tem que pegar uma fase para trás, né? De 19, a gente não tem muito o que fazer. Não tem muito, tem um pouquinho ainda, daqui a pouco eu vou dizer a vocês o que é. Mas não tem muito o que fazer, não. 20, 21, 22, 23, 24. 25, estamos faltando aí 5 meses para o final do ano. E fica faltando só o ano de 26. Então, temos aí 12 com mais 5, né? Temos 17 meses para a gente correr atrás do ISS e do repasse do ICMS. Basicamente, está mais ligado a gente mesmo. Lógico, tem que olhar. Precisa olhar o repasse do ICMS, mas depende muito mais diretamente do município mesmo, o ISS, né? Então, correr atrás do ISS para poder garantir isso. E os estados com base no que recebeu, né, de ICMS, na arrecadação do ICMS. Ideias para que a gente possa desenvolver um trabalho que garanta, né, a melhoria disso agora. Primeiro, a revisão de incentivos fiscais. Por isso que eu disse lá atrás, né? Conversar com a procuradoria para tentar ver, porque vai ter hora que esses incentivos geraram um direito adquirido. A depender de como foram dados, gera um direito adquirido. Mas assim ainda tem como fazer, tá? Então, ver isso, rever incentivo fiscal. Por exemplo, se tem gente no teu município aí que, ao invés de pagar um lucro de 5%, está pagando 3, 2,5%, 3,5%, ver a possibilidade de recuperar essa alíquota agora para garantir boa receita, para garantir 50 anos. E esse empresário ele tem que ser parceiro do município, ele tem que se comportar como um rapazinho que tem compromisso com a terra que ele está ali operando há tantos anos, né? Que não foi beneficiado. Agora está na hora dele também ajudar o município onde ele opera, porque depois a ele não interessa o município quebrado, com dificuldade. Então a revisão desses incentivos fiscais agora se faz, é muito importante. Foco também nas fiscalizações do ISS. Lógico, a gente não vai poder abandonar de forma alguma os demais impostos, né? Mas a gente precisa olhar com muita seriedade agora o ISS. E tem que ser muito rápido. Por quê? Porque tem que ser ISS arrecadado, tá? Não é lançado, não, arrecadado. Outra coisa, observar também aquela história tem município que ainda não está fazendo isso, né? Acabar com aquela história da dedução do material na construção civil. A gente já tem decisão aí de 2024, no sentido de que não tem mais essa dedução. Então, acabar com a dedução, que já vai ajudar também bastante, porque hoje a base de cálculo está sendo equivocadamente em alguns lugares ao abatimento e não deveria mais haver. Então, cuidar disso também. Agilizar, e aí não tem que perder muito tempo com isso, agilizar tanto as decisões administrativas dos processos tributários,
primeira e segunda instância, de forma simples. Eu vejo cada lugar que complica, cria, parece até o Supremo Tribunal Federal do fisco, né? Não precisa disso, cada foto enorme, que fica cada coisa rebuscada sem necessidade, ser ágil, porque na verdade essas instâncias de julgamento são para controle da legalidade administrativa ali. Você vai somente dizer se obedeceu a lei ou não, se está correto ou não, e tem que ser rápido isso. Aí às vezes inventam também, botando gente de fora da sociedade, fica uma coisa enorme, parece até o tribunal do júri tributário, né, com pessoas da sociedade a julgar aquele lançamento, que também é bastante complicado, demora bastante. O ideal é que se agilize isso e que as procuradorias também, nesse momento a gente precisa contar com elas, né, para que elas agilizem a execução fiscal. Tudo tem que ser arrecadado de forma rápida agora para garantir esse ISS crescendo até dezembro de 2026. Outra coisa importante é fazer parcela. Eu nunca fui muito a favor de parcelamento com desconto, né, que é o pessoal chama de refis, ficou conhecido no Brasil como refis, porque ele tem um quê de deseducador, a gente sabe que tem, muitos contribuintes ficam esperando, vai chegar o refis, eu não vou pagar não, que deixa chegar o refis que eu vou ficar mais mole para mim. Eu nunca fui a favor por isso, muito disso. Mas agora o momento é outro. Agora precisa arrecadar, e precisa arrecadar até 2026, até 31 de dezembro. Então, o refis agora é uma ferramenta, sim, importante. Se bem calculado, se bem dosado, garantindo esse recebimento até o final de 2026, e para isso, dando condições especiais, é interessante fazer, tá? Outra coisa seria a contratação, por parte do município, né, de obras, de serviços que gerem o ISS ali no município. Então, o prefeito que está em exercício, ele foi agora, começou em 2024, de repente ele tem um cronograma de ações, de obras, tudo, de serviço que ele vai fazer, contratar. Se ele puder, você dialoga com ele, né, com o pessoal do planejamento. E com a equipe mesmo de governo, né, da questão política. Olha, o senhor prometeu fazer tal rua, tal praça, tal coisa. Mas se o senhor prometeu fazer isso, só pensa em fazer isso quando? Em 28, né, que é quando vai ter a nova eleição, faça antes, faça até 26, que é para garantir nesse serviço que vai ser pago pelo município, vai ter também a retenção do ISS e vai ser bom para o IBS, né, por 50 anos. Então, assim, essas são as medidas que a gente pode fazer agora, como também criar uma parcela remuneratória, né, de incentivo à arrecadação do ISS. Isso é uma coisa inteligente, quem está fazendo está saindo na frente nisso também, tá? Você cria ali uma parcela remuneratória que seja calcada no crescimento do ISS nesse período. Aí ganha o município, também estimula o servidor que fiscaliza a buscar mais esse ISS, a focar mais nisso. Quem adotou isso está tirando bons proveitos já. Já teve gente que começou adotando isso agora no começo de 2025, teve gente que começou no final de 2024 e já tem gente aí avançando, porque é natural. Você chega para o servidor, estimula a operação direcionada no tributo, é natural que ele vai crescer, você dá condições, e crescendo a arrecadação, o servidor é retribuído da sua remuneração, tem lá uma retribuição para ele, e o município tem uma tranquilidade por 50 anos do IBS, né? Então é isso que eu queria mostrar nessa tela aqui para vocês. A apuração do índice agora entra um pouco da contabilidade e entra um pouco também daquilo que eu falei, não tem como mexer no passado, tá? Não tem. A média de 19 a 26. Então só tem para a gente 25 o restinho do ano e 26. Mas tem como ainda ajudar um pouco esse passado. Como? É que é o seguinte, o comitê gestor, ele vai apurar a receita média de cada ente federado com base nas informações que estão lá no SICONF, que é aquele sistema de informações contábeis e fiscais do setor público. E muitas vezes, quando a gente vai olhar um dado ali no SICONF, não bate bem com aquilo que foi realmente arrecadado no município. Então, uma apuração, né, do que está posto lá no SICONF dos últimos anos, aí de 19 para cá, pode ajudar a corrigir algumas receitas que estão ali lançadas de forma equivocada, a você, na hora da apuração, ter o índice correto. Então, vale a pena olhar isso. Aí você dialoga com a contabilidade para poder chegar nesse acerto aí. E poderá também ser utilizado pelo comitê gestor. Pode ver aqui, ó, a receita do Simples Nacional, e isso quem informa é o banco arrecadador, tem que ficar de olho se o banco arrecadador informa o correto. Então, conversa também com a contabilidade, tenta ver, pega lá as informações que tem, para ver se bate o que o banco vai ter informado, né, aquilo que realmente é. Quanto à parte do município, é o Estado que informa, a gente vai ter que, no momento que o Estado informar isso, a gente vai ter que correr para ver se houve realmente um acerto nisso, né? Se o que o Estado informou que repassou ao município de repasse de ICMS bate realmente com o que foi passado. Porque pode acontecer um erro no Estado, ou até mesmo sei lá, alguma coisa estranha, sabe? De repente, por questão política, sei lá,
vai que vai para algum lugar de forma equivocada, um valor que não era, né? Pelo menos na informação. Tomara que não aconteça isso, mas é possível tudo, né? Então, é preciso olhar, preciso que o fisco, junto com a contabilidade, olhe para ver se o que o Estado está informando lá para fazer a média do comitê gestor, se é aquilo que foi passado mesmo. E também os relatórios da LRF, tá? E aqui é dito, né, na lei que os municípios poderão contestar o índice no prazo de 30 dias após a sua divulgação. Essa divulgação vai acontecer e após essa divulgação, 30 dias para discordar do índice. Ó, tem um erro aqui, e por isso que você tem que ter tudo apurado já. Tem que ter tudo certinho lá, porque quando vier o erro, ó, o erro que eu se confio aqui, em tal mês, informa o valor menor da minha arrecadação. Aí você vai lá e prova que resolve, né? Então tem que estar com tudo pronto, porque não dá tempo. 30 dias é pouco tempo para você correr atrás de tudo isso, que são vários anos, né? Aqui, as reduções das alíquotas do ISS e do ICMS. O mecanismo da reforma é ir diminuindo o ISS e o ICMS para ir crescendo o IBS, né? Então, no ano de 2029, só vai ser 90% a alíquota do ISS. Então, se hoje ela é 5%, né, ela passa a ser 4,5% automaticamente, o seu município não fazer nada. Ele vai acordar no ano de 2029 já com a alíquota de 4,5%, sem precisar de lei municipal. A própria Constituição Federal já disse isso. 80% vai ser em 30%, então a alíquota de 5% vai ser 4%, né? 70% em 31%, essa alíquota que é 5% vai passar a ser 3,5%. 60% em 32%, então ela passa de 5%, se ela for os 5%, para 3% em 32%, que é o último ano do ISS, né? Pelo menos do ISS ainda existindo como tributo ali, com a sua vigência. Mas ainda vai precisar passar um tempo maior para que a gente ainda vai conviver com ele durante um tempo. Eu daqui a pouco mostrar a vocês aqui. Em 26, o IBS estadual, ele começa com a alíquota de 0,1%, e a CBS federal com 0,9%. Então, em 26, não tem ainda o IBS municipal. Isso é uma coisa que traz vários problemas, e o primeiro deles é que as decisões do comitê gestor que vão acontecer sobre o IBS ainda vão pegar naquele primeiro ano, né, de 26, os municípios sem participar da arrecadação. Então, quem vai experimentar os problemas iniciais são os estados. E as decisões do comitê gestor do primeiro ano, que é o ano mais tenso, possivelmente, é o ano que começa o jogo, né? Aí a bola sai pela lateral, o cara pergunta, como é que faz agora? Volta de mão? É de pé? Não, de pé é quando é no escanteio. Tudo isso é no começo do jogo. Então, no começo do jogo, o município não tem a alíquota do IBS, tá? Só vai ter em 27. Em 27 e 28, ele trabalha com a alíquota de 0,05 e os estados também. Em 31/12, como eu disse aqui, ó, aqui termina o ISS, tá vendo? 31/12 e 32 acaba o ISS e acaba o ICMS. E agora acontece que a decadência vai até 37, ou seja, o direito de lançar vai até 5 anos depois, 37, e a prescrição, que é o direito de executar, promover a execução fiscal, vai até 42. Então, são 16 anos, nossa amiga Jane aqui já tinha lembrado, mas são 16 anos, está vendo aqui na parte de baixo, que a gente vai conviver, o fisco municipal vai conviver com 3 sistemas de tributação. O ISS, que vai até 42, o IBS e o Simples Nacional. São 3 tributos, 3 sistemas convivendo no município, né? O que dificulta o trabalho, e por isso requer atenção. Não dá para as administrações públicas aí, prefeitos, secretários, ficarem brincando com isso, que isso é coisa séria, tá? Tributo é coisa séria, é bem público, indisponível, garante serviços públicos essenciais. Então, assim, o momento não é de brincadeira. Converse com o prefeito, converse com o secretário, chame um vereador que tenha mais consciência nesse tipo de situação e mostre que o seu município está em risco, se nada estiver sendo feito até agora, tá? É preciso correr atrás das coisas. Mais um aqui, eu fiz uma tabela para ajudar aqui o nosso entendimento. Olha aqui, 25 e 26, 25 nós estamos vivendo, né? Observe que ISS e ICMS está 100%, 26 também será assim, IPI continua normal, tá? Em 25 e 26, e não tem ainda o imposto seletivo, que é aquele imposto sobre o pecado, né? E agora, em 26, aí começa aqui, ó, a alíquota só estadual do IBS, não tem municipal, foi aquilo que eu falei agora há pouco. Em 27, você ainda tem o ISS e o ICMS, o IPI já desaparece totalmente, em 27 já não tem, e o IS já começa também, porque ele já vai assumindo aqui a arrecadação dele para ficar no lugar do IPI, né? Não resolve tudo, né? Mas é uma parte já para cá. E já tem a alíquota municipal, tá vendo? 27, 0,5 e 0,5 para os estados, municípios e estados, a alíquota de 0,05. E 28 também, a mesma coisa. Aqui observa que de 29, como a gente mostrou ali, ó, até 32, as alíquotas vão reduzindo, ó, do ISS e do ICMS. Ela vai ficar 90% dela, seria 4,5%, depois 80% dela, 4%,
Estou falando do ISS. Depois, 70% dela, 4%, né? Ela é 3,5%. Depois, 60% dela, 3%. Então, a alíquota do ISS vai diminuindo, assim como do ICMS, e, ao mesmo tempo, ó, o IBS vai aumentando a alíquota. Observe que completa sempre 100%, ou seja, o que perde aqui, ganha aqui, ó. 90, 10, para completar 100%, completa com 10%, que começa do IBS. 80, aí 20 do IBS. 70, 30 do IBS. 60, 40% do IBS. No final, para completar. Agora, eu acredito que vai ter um ganho na receita, por quê? Porque como o ISS vai estar reduzido aqui, vai ficar reduzindo, né? No mesmo percentual que ele reduz, cresce o percentual do IBS, e como o IBS tem uma base mais ampla, que a gente viu aqui, a tendência é a receita ir crescendo. A partir daqui, tá? A tendência é essa, né? Então, pronto. Para vocês observarem aqui a retenção do comitê gestor, ó, vai ser 80%, lembra que a gente viu aqui? Em 29, 80, 80 em 30, 80 em 31, 80 em 32, em 33 vai ter aquela, que eu chamei até de intercalada, né? Vai ser 90% a retenção para poder distribuir, e a partir de 34, 2% a menos. Então ele vai ser 88, 86, até zerar em 2078, e aí já vai estar valendo por completo, né? Essa sistemática da reforma tributária. Bom, pessoal, uma parte também importantíssima, e essa vai exigir que vocês aí façam contato com o pessoal da tecnologia da informação no seu município, que é o seguinte: a escrituração fiscal, as notas fiscais e os livros de registro precisam realmente ser adaptados ao sistema de documentação para o layout do padrão nacional. Então, assim, o layout que vem para poder trabalhar com IBS e CBS já está disponível. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui como é que você faz o acesso primeiro, né, a página para você ter o acesso. Essa já começou a contar a partir de 1º de janeiro. A partir de janeiro, essa lei complementar, a primeira, 214, ela foi sancionada em 16 de janeiro. Então, a partir de lá, começam a contar os prazos já, tá? Para poder se cuidar disso. O compartilhamento também dos documentos fiscais com o ambiente nacional, de uso comum, vai precisar compartilhar com estados, municípios, DF e União. Por quê? Porque interessa a todos, né? A cooperação agora é a palavra de ordem, né? Não tem como ser diferente. Daqui a pouco vamos ver aqui que a CBS ela é igualzinho ao IBS. Então, um é um espelho do outro. Agora o IVA interessa a todos, por conta disso. Os municípios, a partir de 1º de janeiro de 2026, terão de autorizar seus contribuintes. Olha, isso já começa em 1º de janeiro, tá? Só está faltando, então, 5 meses, pessoal. Já estamos no mês, finalzinho do mês de julho, né? Então, faltam 5 meses para que os municípios já possam autorizar seus contribuintes a emitir nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional, tá vendo? No ambiente nacional, e compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado no ambiente de dados nacional da nota fiscal eletrônica de serviço. Então é o seguinte, isso é uma coisa que precisa correr. Quem não fez o convênio, corra, faça. Prepare o que tem que ser preparado, porque o tempo está correndo. Agora só estão faltando 5 meses, e veja, no seu município daqui a pouco vai começar toda a correria para o final do ano, os fechamentos todos, a preparação para o lançamento do IPTU, a renovação de todas as licenças, as taxas todas, começa logo ali em janeiro. Então, assim, vai ficar muito corrido. Então, a hora de começar é agora, tá? Observação, ó, o não cumprimento dessas medidas implicará a suspensão temporária das transferências voluntárias, que são os convênios. Então, se der aí, 1º de janeiro de 26, que daqui a 5 meses, e você não tiver ainda colocado o seu município nesse ambiente padrão nacional de escrituração eletrônica, vai ter problema. Não sei se vão cumprir isso mesmo, né? No Brasil, às vezes, vem a norma, mas demora muito a se executar a norma. Mas está previsto e não vale a pena arriscar, tá? Eu agora vou mostrar mais um aqui. Coloquei aqui, ó, acesso ao convênio para a nota fiscal de serviço eletrônico padrão nacional. Está aqui o link, essa apresentação vai ficar à disposição de vocês, e vocês vão ter acesso à página, e é fácil de caminhar até chegar lá, tá? Devolução personalizada do IVA. É que o pessoal estrangeirou isso aqui para cashback, né? Mas essa devolução personalizada tem uma coisa interessante, e aí você vai fazer um contato no seu município com o pessoal do serviço social, né, da ação social no município. Por quê? Porque o que é que veio a título de devolução personalizada? A título do quem gosta do estrangeirismo, né, do cashback. O que é que veio? Veio a devolução de 100% da CBS e de 20% do IBS para botijão de gás de 13 quilos, né, gás de cozinha, energia elétrica, água e esgoto sanitário, gás canalizado e telecomunicações. Os demais, todos os demais é 20% dos dois, tá? 20% da CBS e do IBS. Eu marquei aqui só o IBS, porque a gente só vai poder mexer no IBS.
Então, vamos lá. É 20% somente que vai ser devolvido do IBS daquela pessoa de baixa renda em cima desses produtos aqui, tá? E em cima dos demais produtos também o IBS é padrão. A CBS é que é 100% para esse e 20% para os demais. E o que acontece? Essa devolução aqui, que veio já no texto federal, ela vai ser com base no CAD único, né? As famílias de baixa renda, que recebem aí renda per capita até meio salário mínimo. Famílias com renda per capita até meio salário mínimo. É possível que veio isso na lei dizendo, os municípios poderão, por lei específica, fixar percentuais de devolução do IBS superiores a esse. Então é o seguinte, é uma medida importante, né? Uma medida do ponto de vista social muito interessante, até mesmo do ponto de vista político, né? Talvez o prefeito se interesse em ter no município dele um cashback melhor do que aquele que está proposto na lei, na legislação federal. E ele pode fazer isso. Inclusive, ele pode fazer isso com base num cadastro que não seja o CAD único, que a gente sabe que tem uma série de furos, né? Ele pode fazer com base na realidade vivida no município dele, muito mais real ali. E pode ajudar quem precisa mesmo, até muito mais do que o cashback nacional propôs, tá? Então, esse é um diálogo que o fisco vai ter com o pessoal da ação social. O reequilíbrio de contratos, a gente falou no começo, né? A reforma, principalmente para serviços, a reforma ela foi um alívio, né, para a indústria, a gente sabe disso, mas para o setor de serviço, ela, em alguns momentos, vai ficar um pouco mais pesada. Então, analisando e vendo que houve realmente, comprovadamente, um desequilíbrio ali financeiro do contrato, econômico-financeiro, é realmente possível e tem que ser feito o reequilíbrio, né? Então, assim, ó, as concessões e os contratos públicos vigentes em 16 de janeiro de 25, por quê? Porque foi o dia em que entrou em vigor a Lei Complementar 214. Serão ajustados para assegurar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em razão da alteração da carga tributária efetiva suportada pela contratada em decorrência do impacto da instituição do IBS da CBS. Só quando for comprovado mesmo. Então, assim, aquilo que o município tem de contrato, que vinha executando o contrato já, esse contrato era vigente no dia 16 de janeiro de 25, agora desse ano, que vai precisar passar por uma análise, porque a depender é um direito do prestador, né, um direito do contratado e uma obrigação do município fazer. E é importante que o fisco participe para poder mostrar os passos disso, porque é bom que chame aí, sei lá, planejamento, não sei quem é que cuida dos contratos, às vezes o pessoal da licitação, quem administra os contratos, mas é importante a presença do fisco também, para poder avaliar se vai ou não haver aquele impacto mesmo, tá? Senão pode ser que termina havendo aí avaliações equivocadas e até benefícios indevidos para alguns contratos, né? Vamos lá. Inscrição de todos os imóveis no CIB. O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro e agora vai ser todos os imóveis rurais e urbanos inscritos nele, tá certo? Importante é que é preciso que o município já esteja com o seu georreferenciamento pronto, ou pelo menos em andamento logo que vai precisar fazer isso, e isso tem prazo também, tá? Então, vamos lá. Todos os bens imóveis urbanos e rurais deverão ser inscritos no Cadastro Imobiliário Brasileiro CIB. O CIB é o inventário dos imóveis urbanos e rurais constituído com dados enviados pelos cadastros de origem, então os municípios enviam, né, para lá, que deverão atender aos critérios de atribuição do Código de Inscrição desse cadastro. Para ter acesso, para escrever lá, é preciso que vá no formato que o CIB, né, aceita, tá certo? E agora uma coisa importante, ó, o diálogo do fisco, né, da Secretaria de Finanças, de Fazenda, sei lá como é que chama, o fisco, com a Secretaria de Obras. Porque vejam aqui, ó, vejam uma coisa que veio na lei. Ó. O CIB deverá constar obrigatoriamente de todos os documentos relativos à obra de construção civil expedidos pelo município. Isso tem várias razões, mas tem uma delas que, por conta da reforma, como a gente já viu aqui, que o IBS e a CBS incidem sobre bens imóveis. Então, esse é um cadastro nacional, onde vai ter, inclusive, a informação do valor do imóvel. A gente vai precisar ter acesso, e é bem transparente isso, tem que ser bem transparente mesmo, para que todos os fiscos do Brasil possam saber quanto vale o imóvel em qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha amiga Jane nessa live, como sempre, uma grande colaboradora, mas eu também estou aqui com o meu amigo Naécio, que é de Altos, no Piauí. Ele vai se interessar em saber, ele vai ver lá na tela, vai acompanhar, e vai se interessar em saber, por exemplo, por que é que um apartamento ali, na Avenida Atlântica, né, em Copacabana, sei lá, está sendo vendido por 2 milhões, quando deveria ser 12. Aí ele vai perguntar por que isso, ele vai participar dessa investigação, porque ele tem interesse, porque o IBS não vai ser somado no comitê de gestor e vai ser distribuído por todos, então qualquer furo de IBS prejudica a todos.
E ele vai participar lá, o IBS do município de Altos, vai participar do IBS com o índice que Altos conseguir fazer até lá. Se Altos não cuidar, deixar a coisa solta, vai perder. Vai perder e vai perder por 50 anos. Aí o prefeito que está lá vai amargar os netos dele, né, passando na cidade, assim, foi o avô dele que deixou o município aqui numa situação difícil, porque não cuidou da arrecadação na hora que tinha que cuidar, né? Mas vamos lá, a importância do CIB, uma delas é essa, tá? É haver esse controle por todos, que agora tudo interessa a todos, né? À medida que por 50 anos todos vão trabalhar para todos, né? E aí já falei aqui, ó, o georreferenciamento é a maneira de ter acesso, de fazer o registro lá, né? Eu aqui vou colocar para vocês também o acesso ao sistema de cadastramento do CIB. Também tem você entra aqui e vai ver no site da Receita Federal do Brasil, né? Prazos e sanções quanto ao CIB, tá? Então ficam estabelecidos o seguinte prazo aqui, ó, 12 meses para fazer. Essa lei complementar ela foi de 16 de janeiro, né, de 2025. Então 12 meses para as capitais, tá vendo? E os estados e o DF. Para os municípios, os demais municípios, né? As capitais têm que fazer isso até agora, né? 12 de janeiro de 25. 16 de janeiro de 26. Já os municípios não capitais não. Eles vão ter um prazo maior, né? Eles vão ter um prazo de 2 anos, né? 24 meses. Então, vai até 16 de janeiro de 27. Mas mesmo assim começam a fazer, porque é muita coisa. São muitos imóveis, são os rurais e os urbanos, entendeu? E dá trabalho. E se você no seu município ainda não tem o georreferenciamento concluído, corra atrás, que vai precisar ter, porque só vai ser cadastrado no modelo do georreferenciamento, tá? Bom, não daria para a gente aqui falar dos regimes de tributação que trouxeram com a reforma. Não daria. Eu até recebi ontem um pedido de Jane. Carlos, bota uma coisa mais rápida, né? Porque também toma muito tempo, o pessoal às vezes cansa, mas já enxuguei o máximo que podia enxugar, mas eu não podia deixar de dizer, pelo menos, os regimes que vieram do IVA na reforma. Não é um IVA só, tá? São vários IVAs dentro de um IVA. É meio forte dizer isso, mas é quase que isso. Existe o regime regular, que é para todos os mortais, né, o padrão simples. Existem regimes diferenciados, e foram aqueles que... Eu não vou entrar, tá? Pessoal, para falar dos regimes do IVA, é o IVA todo. Aí é um curso de, talvez, sei lá, 2 meses, 3 meses, para falar de tudo. Mas, assim, aqui pelo menos a ponta do iceberg, que vocês não vão ver ainda a ponta, mas vão perceber, eu vou dizer, ó, há um iceberg à frente. A ponta não dá para ver ainda não. Mas vamos lá. Regime regular, padrão. É o regime dos mortais, tá? É aqueles que não conseguiram a diferenciação. Porque vocês lembram que durante a discussão da reforma no Congresso, ainda em fase de Constituição, em fase da emenda, foi aprovada, né, 132, naquela fase, aí surgiram regimes diferenciados. E aí o que é que veio? Cesta básica, que foi bacana isso, né? Alíquota zero, material de higiene, alguns medicamentos, alíquota zero. 30% de redução para profissionais regulados, né, por conselho de classe. Então, aí você vai ter engenheiro, você vai ter médico, você vai ter dentista, você vai ter arquiteto. Bom, essa turma, contador, essa turma toda aí é um regime diferenciado com redução de 30%. Redução de 60% para educação, para saúde, para transporte, rodoviário e metroviário. Isso aí são as diferenciações no texto constitucional que dizem respeito à redução da alíquota. Entrar nisso é muito grande, mas pelo menos vocês estão com a notícia disso. Regimes específicos. Aí, em concurso, parece que eu estou vendo. Eu vou querer confundir específico com especial, né? Mas é diferente. Regimes específicos. Alguns setores, algumas atividades econômicas, pela própria natureza dela, precisava que tivesse um tratamento específico. E esse regime específico vai dizer basicamente o seguinte: a forma de apurar a base de cálculo, o tempo para apuração, o período para apurar, o creditamento, a forma de fazer o creditamento, as obrigações acessórias. Bom, é o que mexe. Mexe, às vezes, no valor também, não posso negar. Às vezes mexe termina mexendo no quanto a pagar, lógico. Mas, basicamente, é pela especificidade de cada área, tá? E aí, o que é que tem aí? Combustíveis, sistema financeiro está aí, plano de saúde, loteria está aí, bares e restaurantes estão aí, hotéis está aí, nesses específicos, tá? Regimes especiais. Aí são 2. É um regime para incentivar a indústria naval e um regime para incentivar a infraestrutura do Brasil, tá? Então, especiais são esses 2.
E esse aqui trabalha com diferimento, que é você só paga depois, ganha um tempo para pagar, é bem diferente. Então, são vários regimes, né? E ainda tem um regime híbrido, e é isso que eu queria chegar aqui. Esses daqui, esses 4, não daria para a gente discutir. Por cima daria em 3 momentos como esse, talvez. Em 3 momentos assim, desse mesmo tamanho, a gente poderia discutir por cima eles, tá? Mas vamos lá, regime híbrido. O que seria um regime híbrido? É uma possibilidade que o optante do Simples tem para não sofrer com o IVA, porque ele pode sofrer. O que é que acontece? O optante pelo Simples, ele vai ter que olhar para quem ele vende, para quem ele presta serviço. Se for um consumidor final, tudo bem, que não precisa de crédito. Aí ele pode continuar no Simples sem nenhum problema. Mas se não for, se ele está no meio da cadeia vendendo para uma empresa ou prestando serviço a uma empresa, e se essa empresa tiver interesse em crédito, né, para poder abater na etapa seguinte o pagamento do IVA dela, né, do IBS da CBS, essa empresa dificilmente vai continuar comprando de um cara que não gera crédito, que é ele, dificilmente vai continuar comprando a ele só por amor ao Simples Nacional. Não vai. Vai tentar trocar ele por outro, que está gerando crédito. Né? Então, para gerar o crédito, a lei permitia a opção, tá vendo? O optante pelo Simples Nacional poderá apurar e recolher o IBS e a CBS de acordo com o regime regular, aplicável a esse tributo. A opção, agora tem um problema, tem que pensar corretamente, ver se vale a pena ou não continuar totalmente no Simples, ou se vai ter que retirar do Simples só o CBS e o IBS, porque senão pode dar problema no seu faturamento, ele pode sair do mercado, se ele não tomar esse cuidado. A opção poderá ser exercida para os semestres iniciados em janeiro e julho, tá vendo? De cada ano, e sendo retratável para cada um desse período. Então é o seguinte, uma vez entrou, fez a opção, é um ano ali dentro. Você tem 2 chances de entrar, no meio e no começo do ano, mas entrou, é um ano, e um ano demora um ano inteiro, né? Então, se demorar, de repente você optou errado, pode cair fora do mercado. E é nessa hora, pessoal, que precisa que o fisco faça um diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio, sei lá como é que chama, cada município chama de um jeito. Mas quem se preocupa com a economia do lugar, para que essa secretaria, um técnico dela, às vezes o secretário não tem não é muito familiarizado com o tema, mas o técnico que está ali à frente diz, olha, vamos fazer aqui reuniões, vamos tentar ajudar o pessoal do Simples Nacional para que eles possam fazer a opção quando começar esse negócio a funcionar. E como é que funciona a opção? Quem optar pelo regime híbrido recolherá o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária patronal pelo Simples. E o IBS e a CBS pelo IVA, que é para poder gerar o crédito para aquele que está comprando dele ou tomando o serviço dele. Disse aqui, aquele que vende ou presta serviço para consumidor final não vai ter muito problema. Vai ter problema que aquele vai ter que pensar aquele que vende ou presta serviço para uma outra empresa, que ele está no meio ali da cadeia produtiva, ele não vende para o consumidor final, tá? Então, um diálogo importante. Vocês estão vendo que o tempo todo o fisco está no papel central. O fisco está assim, no ponto central da discussão, e por que é mesmo? Porque a reforma é tributária. Se fosse da educação, era o professor que estava no centro. A reforma é tributária e tudo que a gente já falou, obras, já falou agora, né, desenvolvimento econômico, em cada momento, informática, contabilidade, o fisco precisa trocar calor com todas essas secretarias, órgãos, departamentos, para poder que a reforma seja implantada e seja proveitosa para o município. Né? Vamos aqui mais um slide aqui. Presunções legais, tá, que vieram na primeira lei complementar 214, e essas presunções legais são o seguinte, o ônus da prova fica para quem está sendo acusado. É uma inversão um pouco aqui do que a gente tem no direito. Diante de algumas situações, tá, já se presume que o fato aconteceu. Então, por exemplo, veio a lei complementar no artigo 335 dizendo o seguinte, que caracteriza a omissão de receita e a ocorrência de operações sujeitas à incidência da CBS e do IBS, saldo credor na conta caixa. Veja, na contabilidade, a conta caixa é uma conta de origem devedora. A empresa, o caixa deve à empresa. Então, por ter origem devedora, a conta caixa, ela não pode figurar com saldo credor. A gente se confunde um pouco com isso, porque a nossa conta no banco, quando a gente vibra, né, quando o saldo está credor. Mas é porque aquela conta é o banco que está devendo a gente tem um crédito. A gente botou no banco, o banco deve a gente. Para o banco, aquilo é um débito. Para nós, aquilo é um crédito. Então, assim, para uma empresa, a conta caixa terá sempre que ter um saldo devedor, porque ela é uma conta do ativo, é uma conta de origem devedora, e cresce por débito e diminui por crédito. Tá? Não se importa com isso agora. Isso a gente viu aí
quando estudou para o concurso, algumas pessoas precisaram usar isso algumas vezes. Eu mesmo precisei, nesses 30 anos, usar um pouco da contabilidade mais aprofundada poucas vezes. Em fiscalizações mais assim, difíceis, foi o que eu precisei. Mas não é muito praxe do município, né, do fisco que trabalha com imposto sobre serviço, até hoje a gente trabalha, entrar muito em contabilidade, tá? Às vezes precisa. Mas vamos lá. Olhou o saldo credor na conta caixa? Pronto. Já pode lançar o IBS. E, naturalmente, a CBS também, né? Porque os dois são iguais. Manutenção no passivo de obrigação já paga. É o chamado passivo fictício. Pelo mesmo motivo. Entrou um dinheiro, é um dinheiro que está sem contabilização, é por isso que está sobrando ali, e eu paguei já até uma despesa, né? Paguei uma obrigação. Só que eu não posso dar baixa ainda, porque como é que eu vou comprovar esse dinheiro? Aí eu mantenho no passivo uma obrigação ainda que já não existe. É a mesma coisa, isso é consequência. Estoque avaliado em desacordo com o previsto na legislação. Aí vai precisar fazer a avaliação do estoque, né? Que é coisa que a gente não faz, porque serviço não tem estoque. Uma vez eu precisei fazer no meu município, que tinha muito forte o setor hoteleiro, precisei contar sabonetinho para poder chegar na quantidade de hóspede, né? Aquele sabonetinho mais simples, ele só dá mesmo um banho. Então eu precisei contar o sabonete para saber quantos hóspedes, aproximar a quantidade de hóspedes que passaram por ele naquele período. Mas é muito difícil. É muito raro o fisco municipal que trata do ISS apurar estoque. É muito raro. Agora não. Agora o fisco estadual e o municipal farão o mesmo papel num tributo que é sobre bens e serviços. Assim como os estaduais terão alguma dificuldade na prestação de serviço, lógico, o fiscal do estado nunca entrou num banco. Nunca entrou num banco. A expertise toda nossa, sistema financeiro, nem outras mais. Ainda assim, eles vão ter que trabalhar nisso também, né? Agora é para todo mundo. Vamos lá. Parágrafo primeiro. O valor da receita omitida para apuração de tributos federais e do IBS, inclusive por presunções legais, será considerado na determinação da base de cálculo e no lançamento da CBS do IBS. Ou seja, aqui é a história da prova emprestada. Imagine que já houve uma apuração para um tributo federal qualquer, também para o imposto de renda. Você vai poder aproveitar essa prova para lançar a CBS e o IBS. Aqui é a figura da prova emprestada. Você já levantou, outro tributo já foi levantado com base naquela receita, você já vai aproveitar, tá? Caberá ao sujeito passivo, aquilo que eu falei no começo, né? O ônus da prova para desconstituir aí a presunção. Aí fica para quem está sendo acusado, porque no direito é sempre assim, né? Quem acusa, quem tem que provar. Quando não foi assim, a humanidade andou para trás, sempre, né? É preciso provar quando acusa, né? E quem é acusado não precisa provar nada. Se defende, mas não tem que provar que não fez. Quem tem que provar que fez é quem está acusando. Aqui muda. As presunções legais que invertem essa ordem. Elas botam para a pessoa que está sendo acusada provarem que não é aquilo. Botei uma observação aqui, pessoal, porque assim, os inventários de estoque, eles podem ser aqui, ó, PEPs, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, você vai tirando do estoque aquilo que entrou antes. O EPS, o último que entra, o primeiro que sai, isso depende muito do tempo inflacionário ou não, né, um período inflacionário ou não, custo específico, método de varejo, e eu botei aqui grifado, custo médio ponderado, por quê? Porque é o que vem sendo utilizado pelos fiscos estaduais. E como o IBS vai englobar o ICMS, acredito eu que vai ser alguma coisa usada perto como custo médio ponderado. E não é difícil. Eu estou dizendo isso porque não é mesmo, e eu já conversei algumas vezes com vocês sobre isso, até aqui não saiu, mas a FENAFIM precisava fazer dar um curso básico, né? Primeiro dessa contabilidade básica, tranquila, que não é difícil também, tá? Isso aqui, quem está vendo isso aqui, está se assustando, não se assusta não, porque é muito fácil. É muito fácil, inclusive apurar o estoque é muito fácil também, só que as pessoas não vêm fazendo, a princípio, estranho, né? Mas vai ser importante dar uma olhada nisso, tá? Vamos lá. Cadastro de identificação única. Vai ser criado um cadastro de identificação única, né? E esse cadastro é formado pelo CPF, CNPJ e o CIB, e nele vão participar todas as pessoas físicas e jurídicas, e até as entidades sem personalidade jurídica, ou seja, todo mundo vai estar nesse cadastro, tá? Então, e por que isso? Porque vai precisar a gente ter as informações do CIB, a gente já viu lá, né? Para poder ver o que acontece com os imóveis no Brasil todo, e vai precisar também saber o que acontece com as pessoas, e aqui, ó, vocês vão ver que o DTE vai também participar, vai ser unificado, e esse cadastro de identificação única com o DTE vão ajudar muito a diferenciar aquilo que é adquirente de destinatário, porque no IBS e na CBS também, no IVA, muitas vezes o fatiador vai ser onde está o destinatário e outras vezes onde está o adquirente. O adquirente é quem pagou, o destinatário é quem recebeu, né, o serviço ou a mercadoria. E há uma série de diferenças nisso.
No DTE, né, o domicílio tributário eletrônico, tem muitos municípios que não têm ainda, outros têm, hoje cada um tem o seu. Ele será unificado, tá? E obrigatório para todas as entidades e demais pessoas, todo mundo vai ter que ter o seu DTE, tá? É um DTE único, nacional. E para que isso? Para garantir a integração, sincronização, cooperação, compartilhamento de dados, tudo em ambiente nacional. A identificação do domicílio principal, tá vendo? Acabei de dizer, é preciso para a gente saber onde é que fica realmente o domicílio do adquirente ou do destinatário. O adquirente é quem paga, o destinatário é quem recebe. Muitas vezes são pessoas diferentes, né? A transparência vai garantir também, né, a segurança, a padronização, fiscalização, arrecadação. Uma coisa importante, ó, o uso exclusivo do fisco, ó, com senha, sigilo fiscal e Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui só se entra com senha e login. Então, só pode entrar servidor do fisco. Eu digo isso porque tem municípios ainda que não tem fisco no Brasil. Então, vai ter que correr para ter, que aqui não vai entrar ninguém que não seja do fisco, tá? O DTE será o meio de comunicação, coloquei isso aqui já na frente, é o meio oficial de comunicação entre o fisco e os contribuintes. A partir de agora, é o DTE unificado, que será o único meio de comunicação entre os fiscos e os contribuintes. Agora, pessoal, mais um diálogo que a gente vai precisar ter aí com o prefeito, né, assessor dele e tal, que é a possibilidade que veio, e um avanço, né, da reforma no IPTU. Essa reforma não é a reforma do patrimônio, a gente sabe que não é do consumo, mas trouxe alguns elementos de patrimônio já. Um deles foi que a possibilidade, né, do IPTU não precisar mais ir para a Câmara votar a atualização da planta genérica, que era uma politização daquilo que é técnico. E por que eu botei em amarelo aqui? Eu botei assim, ó, a emenda constitucional reduziu a dificuldade. Reduziu por quê? Porque não acabou. O correto mesmo, como isso aqui é apuração de base de cálculo, e a base de cálculo, a apuração dela, faz parte do lançamento e atividade do fisco. Então, tudo que tem a ver com base de cálculo, lógico, não pode ser exorbitante isso, tem que ter um padrão nisso, né? Tem que ter um limite, né, lógico nisso. Mas tudo que é base de cálculo não precisaria, a princípio, de lei nenhuma, né, de autorização de ninguém, porque é atividade do fisco. Mas a gente conseguiu melhorar um pouquinho isso aqui. Tirou da discussão na Câmara, que aí se politizava a coisa que é técnica, entendeu? Ia para lá uma planta genérica, uma atualização dos valores, e virava uma guerra. Uma guerra nas rádios, uma guerra nos blogs. Ah, estão querendo agora acabar com o contribuinte, esfolar o... Não, não é assim. Precisava evoluir. Mas agora o que veio? Ó? Diz o seguinte, ó, que poderá, no artigo 156, né, o IPTU poderá ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo. Pronto. Conforme critérios. Vai ter que ter, então, somente uma lei, se não tiver no seu município, dizendo os critérios dessa atualização anual, e, a partir de então, não precisa mais ir para a Câmara. Todo ano, o próprio Executivo vai lá e atualiza o valor, tá? Isso é uma coisa boa, tá? Avanços na COSIP, eu não falei ali, naquele quadro inicial, vai ter que ter um contato do fisco com o pessoal da Guarda Municipal, da Secretaria de Serviços Públicos. Por quê? Antes, a COSIP, olha aqui o artigo como era, ela para o custeio do serviço de iluminação pública. Ó, custeio é pagar a despesa do serviço. Dava problema em alguns lugares que havia até um avanço, havia uma expansão, havia uma melhoria. Bom, agora vem assim, ó, custeio, expansão, melhoria, olha, garante muito mais, né? Mas agora ainda melhorou. Do serviço de iluminação pública, continua, e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Então é o seguinte, agora entrou segurança e conservação. Logradouro é rua, praça, avenida, parque, tudo isso é logradouro público, tá? Então, um diálogo do fisco agora com quem responde pela segurança, quem responde pelos serviços públicos, para saber se, olha, a iluminação daquele lugar não é tão boa, e ali tem violência, ali a turma depreda o meio ambiente, o patrimônio público, ali há realmente uma insegurança da sociedade. É possível esse diálogo, e é possível, a partir desse diálogo, calibrar uma COSIP que possa garantir o monitoramento aqui, ó, o monitoramento, tá vendo? Através de câmeras, né? Até mesmo com reconhecimento facial nesses lugares. Então, assim, é o fisco de novo fazendo esse contato para melhorar a vida do cidadão, né? E da cidadã. O ITBI, pessoal. O ITBI, na Lei Complementar 108, também vem no bojo aí de regulamentar a reforma tributária, vem no mesmo conjunto, já foi aprovada a 214, né? Que era o PLP 68, e o 108 ainda está tramitando no Congresso Nacional. Trata do ITBI do seguinte, cria no Código Tributário Nacional o artigo 35A, dizendo que o fato gerador do ITBI vai ser ou no momento da celebração do ato, ou seja, no contrato, ou no título transitivo, como é hoje, né? No cartório do bem imóvel.
né, do bilhete real, ou seja, vão ter essas duas possibilidades, né? O artigo 38A diz, considera-se valor venal, essa parte é nova também, o valor de referência, olha, vamos voltar a ter valor de referência, tá? Aquela toda confusão enorme por conta de São Paulo, que inventou as pautas fiscais, valor de referência, o Supremo disse que não podia, gerou uma complicação enorme, porque na decisão, e tinha que ser dito mesmo, na decisão é dito que o contribuinte goza de presunção de verdade, quando informa ali, né, de boa fé, o quanto vale o imóvel, isso não quer dizer que será aquela palavra final dele, não. Havendo qualquer discordância por parte do fisco, se abre um processo que é uma coisa rápida para avaliar. Avaliou a mais, é o valor que o fisco achar, né? Considerar ser. Então, mas muita gente está achando que não, agora é o valor que o contribuinte informa. Não tem nada disso. Apenas o que a decisão disse aqui, não pode usar pauta fiscal, não pode usar os critérios do IPTU, tá? E o que o contribuinte diz goza de presunção inicial e de verdade. Somente isso. Mas vai voltar, tá certo? Aprovando-se aí o PLP 108, volta a questão do valor de referência. E como é que vai ser apurado a base de cálculo? Vai ser o valor de referência ou o valor de transmissão, o que for maior, tá? Vai ter que ter um valor estipulado, valores de referência para o município como um todo. Você vai usar o valor de referência ou o valor da transmissão. Ali o ato, a compra e venda que aconteceu. Dentre eles o maior, vai ser assim. Agora veja que coisa. O valor de referência será estabelecido por meio de metodologia específica. Vamos lá. Nos termos de lei municipal. Então, é preciso ir pensando, tá? O regulamento vai trazer o valor de referência para o IBS, já está sendo feito um regulamento que eu achava que ia ter, sei lá, na casa de também 500 artigos. O professor Ricardo Alexandre já disse que chega perto de 4.000 artigos já, esse regulamento do IBS. Vai ter lá uma maneira também para calcular o valor de referência com relação ao IBS, mas esse aqui é o valor de referência com relação ao IPTU, ao ITBI. É preciso que se pense no município a metodologia específica. Então, e essa metodologia para estimular né, que seja próximo do valor de mercado e tal. E aí, é preciso começar a pensar nisso também, porque isso aqui não vai demorar muito, não. Aprovou o PLP 108, isso já vai estar em voga, né? Então, correr atrás da metodologia, como pensar em fazer estabelecer esses valores de referência no seu município, tá? E o valor de referência será fixado anualmente pela eleição municipal. Cada ano vai ser alterado esse valor. Bom, pessoal, estamos chegando aqui já na parte final e só para mostrar a vocês, eu falei algumas vezes aqui, né? O IBS é igualzinho a CBS, né? E é mesmo. E eu coloquei aqui, ó, os quatro fiscos juntos no IVA, tá? O IBS mais CBS. O artigo 149B da Constituição diz assim, os tributos previstos nos artigos 156A, que é o IBS, eu botei para facilitar para vocês, e 1955, que é a CBS, observarão regras comuns em relação a fatos geradores, base de cálculo, hipótese de incidência, sujeitos passivos e imunidade. Pronto. Bastava parar aqui, tá? Se trata, então, de um tributo igual ao outro, tá? É um espelho. Não há diferença, não. Então, agora, os quatro fiscos, eles têm uma missão comum, que é o IVA. Essa é a missão comum. Eu coloquei aqui, ó, concretização do compartilhamento e da cooperação. A gente ouve falar isso tem no texto constitucional, mas agora chegou a hora de realmente implementar isso. Às vezes a gente vê que tanto a União quanto os estados têm feito muito isso. Dificultam até o acesso da gente acompanhar o repasse do ICMS, que é um direito nosso. A Constituição Federal diz que pertence aos municípios aquela parcela do ICMS. Então não está pedindo esmola a ninguém. É um direito do município. E muitas vezes não é fácil chegar aos dados para poder acompanhar. Eu sei que alguns estados evoluem, outros nem tanto. Esse acompanhamento, às vezes, é bastante dificultoso, porque não há essa parceria. E essa parceria vai ter que nascer logo, porque a realidade está aí. Né? Os três fiscos, aliás, os quatro, né? Porque tem também o do DF. Por isso que eu botei os quatro aqui. Tá vendo? Os quatro fiscos vão trabalhar de forma a compartilhar as informações e a cooperar um com o outro. Tá? Não há diferença mais não, tá? Você que é fiscal aí, nós estamos fazendo essa live aqui, a princípio, né, como uma parceria da FBT e para ajudar a formação da entidade dos fiscos municipais do Maranhão. Você é fiscal aí do Maranhão, saiba, qualquer município do Maranhão, saiba que você vai fazer o trabalho igualzinho que vai fazer o trabalho do fiscal do Estado e do fiscal federal, tá? Os quatro fiscos juntos, de novo, eu botei aqui, ó, só para lembrar o seguinte, que é uma coisa muito importante, tá? O artigo 324 diz o seguinte, da Lei Complementar 214, diz que a fiscalização das obrigações tributárias principais e acessórias e a constituição do crédito tributário relativo à CBS, que é da União, né, compete à autoridade fiscal integrante da administração tributária da União. E ao IBS,
A quem compete fiscalizar e lançar? As autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos estados, DF e município. O que é isso? Por que eu trouxe para cá? Vocês observem que o nome aqui, ó, a nomenclatura é genérica, ó, autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias. Por quê? Porque é uma diversidade de nomes enorme, não só nos municípios, mas nos estados também. Teve estado que mudou recentemente. O estado de São Paulo era agente fiscal de rendas, mudou um dia desse, né, mandou em 2021, para o nome de auditor. Ainda há vários nomes espalhados pelo Brasil. Eu já vi vários, já vi fiel do Tesouro, eu já vi lançador do tributo em Itaporanga, São Paulo. Eu vejo a minha amiga Jane, capital do Rio de Janeiro, no município do Rio, fiscal de rendas, né? Um nome muito usado durante muito tempo, né? E não há problema nenhum. O nome não importa. O que importa são as atribuições de lançamento, fiscalização, né? É isso que importa. Então, aqui houve todo um cuidado, e é bom que você, se alguém no seu município falar assim, tem que fazer um concurso novo para um cargo de auditor. Não tem que fazer isso não, porque já existe o cargo, e a lei foi muito, muito clara ao dizer que compete a fiscalização do IBS às autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos municípios também, né? Então, importante mostrar isso a vocês. O funcionamento do fisco agora, né? Esperamos que o Senado chegue mais perto, porque vai definir a alíquota, né? Vai participar avaliando o IBS com mais próximo, né? E existe uma competência do Senado, está lá desde a Constituição Federal, desde que ela foi promulgada em 88, né? Tem lá a competência privativa do Senado de quê? Avaliar periodicamente o desempenho das administrações tributárias dos municípios. Então, assim, eu acho que agora isso vai começar a acontecer. Eu nunca vi o Senado correr atrás disso. Agora vai precisar, por quê? Porque somos 5.569 municípios, o tributo, o IBS e a CBS, os dois, né? O IVA, ele ocorre no destino, e somos 5.569 destinos, porque somos 5.569 municípios. Então, não tem jeito de não ter arrecadação funcionando em todos os lugares, tá? Por conta disso. Aqui para mostrar a vocês o alcance, né, a atuação do fisco municipal, ó, a capilaridade. Observe que o Brasil, né, enorme e aqui indivisível, né? Aqui os estados já começam a ter alguma capilaridade, mas os municípios é uma coisa imensa, imensa. Vai chegando aqui, então, ó, olha a quantidade de municípios. Então, assim, aqui pelo norte, né, o Pará, tem municípios enormes, né, da minha amiga Vânia Oliveira, de Oriximiná, enorme o município dela. Vejam a capilaridade do município. Eu coloquei aqui a seguinte observação. O fisco municipal não está mais próximo do destino. Ele é o destino. Ele é o destino porque ele está no destino, né? Então, não tem nada mais claro, mais nítido do que isso. Se uma reforma levou o fato gerador para o destino, para o consumo final, e o município é o destino no Brasil, ele pode estar até dentro de algum estado, né? O município, lógico. Não tem município solto, mas é no município. Então, a célula de formação é o município, e é lá que acontece o fato gerador. E é lá que o prefeito, que o secretário, que a Câmara tem que acordar e começar a cuidar da reforma tributária. Chama o fisco para dialogar. Você que é do fisco, que está participando aqui dessa live, está observando aí o que a gente está dizendo, quando for agora, durante essa semana, já começa a chamar esse pessoal todo aí, que você vai ter que dialogar, e chama o prefeito também. Olha, coisa séria, não brinque não, porque isso não adianta ser negacionista, tá? A reforma chegou, certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui, e a gente vai fazer um trabalho, né, formando aí a entidade do Maranhão, a AMAFisco, né? E essa live ela tem essa função também de chamar o pessoal a participar e aproximar, para poder engajar essa turma na formação da entidade. E eu trouxe aqui um exemplo, pessoal, de um servidor, que na verdade ele é do município do Piauí, de Uruçuí, no Piauí. O nome dele é Kelvis, né? E esse rapaz foi trabalhar em Grajaú, no Maranhão. A prefeitura de Grajaú, foi secretário de Fazenda lá, e ele conseguiu um crescimento aqui de 1.700%, tá vendo? Foi de 67 mil, isso é do ITR, tá? Foi para 1.202.000. Ele conseguiu um crescimento de 1.700%. Isso representa 18 vezes. Veja que coisa. De 19 a 23. E observem, quando tem a previsão constitucional, assim, olha, você pegando municipalizando o ITR, você ganha somente 50% a mais, né? Porque é da União, você já recebe 50%. Se você municipaliza, passa a ser 100%. Aí, nesse pensamento nunca funciona, tá? Porque quando se trabalha o ITR, a coisa, né, aconteceu. Então, assim, mas eu tenho outros dados de Kelvin. Eu até anotei aqui. Kelvin conseguiu em Grajaú, ele foi de Uruçuí para Grajaú, no Maranhão,
e conseguiu aumentar o IPTU em 260%, nesse período também aí, as taxas em 180%, o ISS dentro do Simples Nacional em 760%, o ICMS repassado em 610%, e o ITR, como vocês viram aí, em 1.700%. Então, assim, isso só para mostrar a vocês que um servidor do fisco, né, Kelvis, do fisco de Uruçuí, na ocasião não teve espaço para trabalhar em Uruçuí, foi chamado a ser secretário de Fazenda no município de Grajaú e fez um excelente trabalho. Ou seja, com esse exemplo do ITR, eu mostro que colocando na mão do município, a coisa vai. Tá? O ITR na União é um lugar, é a cadeira do bobo, né? O fiscal que dá problema, deu nó cego, bota no ITR. É como se fosse o castigo. Eu conheço muita gente da Receita e ninguém dá atenção para o ITR, não. Quando o município pega e trabalha, olha o que acontece, né? Era isso que eu queria mostrar a vocês. Agora eu vou deixar aqui, antes de chamar o meu amigo Naécio, vou deixar uma reflexão, tá? Que a gente vai trabalhar depois com vocês, sobre a autonomia e a efetividade dos fiscos, nesse momento tão importante, né, da reforma tributária, que estão ameaçadas pela minuta de LOAT. O que é a LOAT? É a Lei Orgânica da Administração Tributária. Existe uma minuta que já foi até entregue ao governo federal, que ela traz uma série de dispositivos que precisam muito de ser reformulados, né? Mas 2 deles são muito graves, e eu trouxe aqui para vocês. O artigo 11, vocês devem ter acesso a esse documento depois aí. O artigo 11 diz que, no seu parágrafo 2º, diz que para a execução no todo ou em parte das competências previstas neste artigo, né, e aí são todas as competências do fisco, fiscalizar, lançar tributo e tal, os municípios com população inferior a 350 mil habitantes, não se sabe de onde veio esse número, né, um número que saiu da cartola de algum mágico, né, não sei, municípios com população inferior. Aliás, só sobram 82 municípios no Brasil com população maior que essa, tá? Aliás, tem até capital menor do que isso. Mas vamos lá. Esses municípios menores de 350 mil habitantes, eles poderão constituir consórcios públicos e celebrar convênios para poder a fiscalização no todo ou em parte, ó, a competência no todo ou em parte ser exercida por esse consórcio. Aí, no parágrafo 3º, vem dizendo, os entes federados terão autonomia, pior, né, que usa a palavra autonomia para fazer o que vai fazer aqui, para definir nas leis de que trata o artigo 2º, que é o mesmo que fala o alcance das competências das administrações tributárias, ou seja, considerando as especificidades das estruturas locais. Então, assim, seria dar de mão beijada, né, às administrações públicas, né, prefeitos muitas vezes que não têm nenhum envolvimento com isso, não querem nem saber, não estão nem tomando conta agora da reforma, dar na mão deles a chance de definir em leis locais até onde vai, ou seja, até onde vai a competência do fisco, até onde vai o alcance das competências. Ele pode dizer, aqui eu não quero que fiscalize o ITBI, o ITIV em alguns lugares, não quero, é o que o contribuinte disser. Pronto, ele pode dizer isso. Se ele vai trabalhar diminuindo o alcance, se ele pode definir até onde vai o alcance, e o pior, é que usar a palavra autonomia para atacar de morte a autonomia. Porque na medida que ele pode definir competência, ele pode tolher a autonomia, ele pode frear o trabalho, ele pode amordaçar o fisco, né, em prejuízo da sociedade, em benefício de alguns apaniguados, né, de alguns beneficiados ali correligionários, em prejuízo de toda a sociedade. Então, assim, isso é muito perigoso. E o pior é que diz assim, poderá fazer considerando as especificidades das estruturas locais. Aí eu pergunto, que a gente avançou amarrado nas estruturas locais. Muitos daqui que estão aqui vendo essa live tiveram uma vida no começo tão difícil, né? Às vezes passaram até fome, mas se esforçaram, conseguiram, fizeram o seu concurso e estão aqui. E quantos outros, né? O mundo evoluiu, se descobriu vacina, se descobriu antibiótico, sem nenhuma condição, se inventou tanta coisa partindo de nenhuma condição, porque a vontade de avançar é que faz tudo melhorar. Então, não dá para se esconder atrás das estruturas locais atuais e não ter a autonomia completa do fisco. Isso é muito sério, é muito grave, tá? Eu vou terminar daqui a pouco aqui, só esse último quadro. Perguntas que responderemos no próximo encontro virtual. Eu não sei quando será, mas estamos à disposição. Primeira pergunta. Por que se precisa de uma lei orgânica da administração tributária, LOAT? Por que é? Porque a ideia de uma LOAT, né, de uma LOF, melhor dizendo, de uma lei orgânica do fisco, né, porque a ideia de uma LOF transformou-se na ideia de uma lei orgânica da administração tributária. Ou seja, por que uma LOF virou uma LOAT? É interessante também saber por isso. Por que isso? Quando surgirá outra chance como a de agora para se aprovar uma LOAT? Poxa, no meio de uma reforma, né, onde o fisco está aí, ó, vocês viram, né, é o protagonista de toda essa mudança, passa por ele, vai precisar de funcionar bem, há um momento melhor que esse, não há, né? Mas vamos discutir isso depois, tá? Aprovar uma LOAT interessa apenas aos integrantes da
do fisco? Não. Mas vamos depois responder isso. Veja, para trabalhar com isso, eu só quero voltar aqui rapidamente uma apresentação aqui rapidinho, para deixar na tela, para trabalhar com isso, para falar mais sobre... Não, vou deixar, vou acabar mesmo. Juan, pode tirar, meu amigo, aí a apresentação? Para falar com vocês agora, né, sobre a importância da criação das entidades. Inclusive ele ajudou a juntar o pessoal do Maranhão, nosso amigo Naécio, que é de Altos, no Piauí. Ele é o presidente da Associação Piauiense, né, dos Fiscos Municipais, e está formando também um fórum muito importante. Ele está aí junto com o pessoal de Alagoas formando, tem sido uma liderança nesse movimento, formando um fórum para o fortalecimento do fisco municipal do interior. Porque em alguns momentos da reforma começou a ficar nítido que é importante defender esse fisco municipal do interior. Eu queria então chamar aqui a sala com muita alegria. Desculpa ter demorado um pouco, viu, Naécio? Você, meu irmão. A palavra está com você, velho. Boa noite. Sou Carlos Cardoso. Com imensa satisfação que estamos aqui nesse encontro para contribuir com o fortalecimento das administrações tributárias do Brasil, de modo especial as administrações tributárias do interior desse Brasil. E como o senhor já disse anteriormente em sua fala, o FONAFAT, que é o Fórum Nacional para o Fortalecimento da Administração Tributária do Interior, que tem como finalidade, objetivo, promover o fortalecimento, a valorização e a integração das administrações tributárias municipais no interior do Brasil. Também, como finalidade específica desse fórum, vou elencar mais algumas outras atribuições, que é defender o fortalecimento institucional, estrutural, técnico e tecnológico das administrações tributárias municipais do interior, atuar em defesa da valorização dos servidores integrantes das administrações tributárias municipais, buscar a modernização e a eficiência da arrecadação própria dos municípios, atuar em parceria com outras instituições, entidades e fóruns com os objetivos correlatos, né? E fazer esse questionamento neste momento. A quem interessa ao fortalecimento do fisco? Onde realmente precisa haver um ALOAT que garanta a devida autonomia e a efetividade do fisco, bem como seu funcionamento. É no interior. Pois é no interior que prefeitos, secretários, vereadores, pessoas influentes costumam pressionar e ingerir nos trabalhos tributários. Outro questionamento que se faz nesse momento importante da reforma tributária, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que leva o fato gerador para o destino, local do consumo. Só dará certo para todo o Brasil se houver fiscos locais funcionando bem. Então, professor, são esses pontos de reflexão, esses questionamentos que nós fazemos nesse momento para todo o Brasil, né? Sobretudo, as autoridades, para que os integrantes da carreira do fisco possam, através do seu trabalho com autonomia, conseguir os recursos para financiar as perseguições das políticas públicas, na saúde, na educação, no saneamento básico, na cultura, no lazer, no esporte. Olha a importância dessa categoria de servidores públicos. E aproveito também o ensejo para informar aos demais colegas que no dia 11 de agosto teremos também mais informações sobre o lançamento do fórum, né, do FONAFAT, Fórum Nacional para o Fortalecimento das Administrações Tributárias do Interior. Eu agradeço a deferência ao convite do professor Carlos Cardoso, diretor jurídico da FENAFIM, que também presidiu essa honrosa instituição. Também tive o privilégio de ter sido seu aluno aqui na Faculdade FBT, na disciplina de Administração Tributária. Olha as peças que o destino nos prega, né, professor? Hoje aqui, debatendo sobre administração tributária. Agradecer a oportunidade à professora Jane, ao professor Carlos, aos meus colegas de luta das associações de base de todo o Brasil, que têm contribuído para o fortalecimento dessa categoria. Meu muito obrigado, minha gratidão.
Meu amigo, eu que agradeço a sua participação e, assim, tivemos um problema quando o Naes foi aluno, porque eu queria dar 12 a ele, mas a faculdade não permitia, né? Terminou ele ficando com 10, né, Naes? Era um aluno que merecia 12. Mas, Naes, vamos chamar aqui para a sala também os nossos amigos lá do Maranhão, né, que vão formar a entidade, Alain e Jeová, não é isso? Sim, os representantes, né, os auditores, os integrantes do físico da cidade de Timon. A palavra está factada para você, Alain. Opa, boa noite a todos. É uma honra participar de discussão sobre a reforma tributária e o futuro da administração tributária municipal. Mas quero aproveitar aqui o ensejo e compartilhar com todos vocês um convite muito especial. Nós estamos no processo de criação da AMA Fisco, a Associação Integrante do Fisco Municipal daqui do Maranhão. Ela tem como objetivo fortalecer a categoria, defender os interesses institucionais, né, bem como a valorização nossa perante o fisco municipal. A AMA Fisco, ela nasce com o intuito de promover a troca de experiência, fomentar a educação continuada, já vista a palestra aqui proferida pelo professor, jurista, colega, auditor Carlos Cardoso, né? Bem como ser um canal de troca de experiência, e bem como também servir de canal de intercâmbio com entidade nacional como a FENAFIM. Para que as nossas demandas sejam ouvidas e respeitadas. Então, para os colegas que acreditam na força da união e querem fazer parte da história, junte-se a nós na criação da AMA Fisco. Meu amigo Alain, é muito bom ter você aqui, e também ter nosso amigo Jeová aqui, nesse desafio, né, de formar a entidade num momento tão importante. Vocês terem uma ideia, as entidades que foram surgindo, a Pifisco mesmo, do nosso amigo Nailson, já faz um trabalho muito interessante. As entidades que surgiram um pouquinho antes, como é o caso da Alafisco, né, em Alagoas, já tem aí uma aproximação importante com o Ministério Público de Contas, com o Ministério Público, porque, vejam só, pessoal, a receita pública é um bem público indisponível. Não está na vontade do prefeito arrecadar ou não arrecadar, não. Não está na vontade do secretário cuidar da tributação ou não cuidar. A tributação vai garantir tudo que importa ao povo, né? Então, é bem público indisponível. Então, as entidades procuram, logicamente, né, o diálogo aberto, franco, com as administrações. Quando há qualquer resistência, as entidades estão se aproximando dos órgãos de controle e aí a coisa acontece. Essa semana mesmo saiu uma nota, aliás, uma recomendação muito interessante que nós construímos juntos, a FENAFIM, a Associação de Base Estadual lá do Paraná, a Fisco Paraná, do nosso amigo Mendes Salles, construímos juntos, a 8 mãos, eu, ele, mais 2 promotores de lá, e saiu uma recomendação muito importante para a ação dos filhos municipais do Paraná. Então, assim, já tem a nossa amiga Suzana avançando também ali pelo Rio Grande do Norte, o Alisson avançando ali junto com o Felipe e Branca, com a turma da Alafisco toda em Alagoas. Já tem o pessoal do Piauí também avançando, agora vocês, então vocês estão avançando, essa corrente vai crescendo cada vez mais, e é muito importante que aconteça isso nesse momento da reforma tributária. É mais uma oportunidade para que se aproveite melhor da reforma, que os municípios não percam com a reforma. Eu queria saber se a nossa amiga Jane está ainda na sala aí, se ela tivesse, era bom que ela entrasse também, que é para a gente fazer um agradecimento a ela aqui presencial, né, por tudo que ela tem feito, olha ela aí, tudo que ela tem feito. Jane, meus amigos, ela começou com um trabalho infantil no Rio, né? Você vê que ela é muito nova ainda, mas já está aposentada. E continua ajudando muita gente, mas muito mesmo. Tenho dito sempre que o que ela tem feito não tem condições de a gente pagar, não tem volta, não tem preço, só tem valor, e ela está disponibilizando o tempo dela para colaborar. E a gente agora, viu, Jane, já houve um comunicado aí de Naércio, que no dia 11, né, vamos ter outro momento como esse, e eu queria deixar aqui, então, a sugestão da gente tratar da carreira, especificamente da carreira. Então, do que seria uma LOAT, do que precisa ter, do que não pode ter na LOAT, da importância dela. E, Naércio, fica aqui a proposta, se vocês aprovarem aí, acredito eu que esse já é o primeiro produto, né, em termos de palestra, de participação do próprio fórum, né? Então, se vocês aprovarem, eu já fico aqui à disposição. Tá? Aprovado. Tem alguma que está sendo bacana agora. Bom, pessoal, seria interessante, viu, Juan, antes de a gente terminar aqui, a gente fazer uma foto, né? Botava todo mundo aí igual na tela, meu amigo, você que está na técnica aí, fazer uma foto, publicar, né, essa reunião de hoje,
dessa parceria com o FBT, já com o link para o vídeo, tá? É isso, pessoal. Vamos fazer aqui uma foto. Quem consegue, Juan? Você consegue fazer a foto da tela aí, Juan? Pronto, tirou já, né? Ótimo. Então a gente vai publicar, vai colocar o link. Façam esse link circular entre os seus colegas, tá? Eu falei aqui no começo, não deu para falar de tudo, ficou até grande, eu vou receber uma reclamação de Jane certamente, mas não tinha como cortar, mas não, viu, Jane? Tem que deixar pelo menos isso que está aí, mas me comprometo a tocar em regime por regime ali, o regime especial, específico, regular, aí a gente vai ter tempo para isso, tá? A reforma é enorme, a Lei Complementar 214 é a maior do país até hoje, ela tem 544 artigos, ela é 2,5 vezes maior do que o Código Tributário Nacional, só em artigos, e eu conversava com o professor Ricardo Alexandre, eu comecei a ver nela, assim, sabe, conforme o regulamento definir, apareceram 134 expressões assim. Aí eu falei para o professor Ricardo Alexandre, professor, vai ter um regulamento aí, pelo menos com 600 artigos, porque ele fez amigo, já passa de 4.000. Então vai ter um regulamento do IDS, Jane, que tem mais de 4.000 artigos, né? Então, imagina o tamanho do que está sendo feito. Pessoal, de minha parte aqui, eu já agradeço a todos, agradeço a FBT, essa parceria com a FENAFIM, que disponibilizou vagas no curso que a Naécio fez para o Brasil todo, e a gente só pode agradecer. Agradeço aos amigos também aqui, Naécio, parabéns por encarar tanto a questão do Piauí, como também agora a questão nacional, tá? Porque o fórum vai ser um fórum nacional. Conversei com o Naécio, ele me disse que o fórum é um fórum nacional, né? Então já vai aí para uma missão nacional, um fórum. Parabéns, viu, Naécio? Parabéns, Alain, parabéns, Jeová, por estar também começando aí a entidade do Maranhão, que vem fazer, certamente vai ajudar bastante. E mais uma vez, parabéns, Jane, por sua participação, sua luta, sua paciência ainda nessa causa. Nós vamos, então, encerrar a atividade que nós nos propusemos a fazer. Eu achei uma colaboração muito valiosa da nossa querida Federação Nacional do Fisco Municipal, para esclarecer melhor os pontos obscuros ainda para muitos de nós. E eu queria ressaltar 2 aspectos. Refazer como meus os agradecimentos que Carlos fez à FBT, sempre parceira, e com uma parceria institucional com a Federação Nacional do Fisco Municipal. Agradecer ao presidente da APIFisco, Associação Estadual do Fisco do Piauí, aos 2 colegas, Alain e Jeová, pelo trabalho também de criação que se somou ao meu e do Naécio e a do Carlos, no sentido de mobilizar o fisco de todos os municípios do Maranhão. Eu queria dizer que esse trabalho é uma consequência de um pedido do presidente da FENAFIM e da diretoria então eleita em 2023 em Aracaju, para que nós desenvolvêssemos as associações estaduais. É com muita alegria que muitas delas existiam, mas que nós ajudamos bastante ao incremento dessas associações. Hoje nós estamos com cerca de 17 associações estaduais, sendo 23 estados e um Distrito Federal. E queria ressaltar que, como o Carlos disse, o município precisa ter cada um deles, independente do tamanho de sua população, precisa ter o seu fisco, a sua administração tributária organizada, porque, como se provou com o trabalho que o Carlos exemplificou do Kelvis, nosso querido Kelvis, né, que hoje ele é de uma cidade do Piauí, mas que foi um secretário brilhante do município de Grajaú, no Maranhão. Essa história de dizer que o município não tem estrutura é até o momento em que ele começa a se estruturar. Né? Um aumento de receita desse porte, tá, significa o quê? Mais saúde, mais educação, melhor estrutura urbana, os sinais funcionando, a limpeza urbana, ou seja, a vida do município, daquele munícipe, que não importa se ele tem uma população munícipes mais de 350 mil, isso não vem ao caso. Se o município está estruturado, se ele tem uma Câmara de Vereadores, se ele tem uma estrutura do Executivo com cargos em comissão, fazer
Um concurso para o fisco é um investimento, não é uma despesa. E isso, a organização da nossa carreira não é um pleito corporativo. É necessário para o desenvolvimento mais equânime, né? Diminuir com as desigualdades econômicas da população e com as desigualdades regionais. Então, com isso eu me despeço, agradeço a todos que ficaram aqui nesse momento até o final e que espero, agradeço também os quinopos que vão ver essa gravação que vai estar disponível para todos. E pela última vez, mais uma vez, porque eu não me canso de agradecer a Faculdade Brasileira de Tributação por toda a sua parceria, por ter permitido essa coisa ampliada, esse esclarecimento ampliado da nossa Federação Nacional do Fisco Municipal. Boa noite a todos. Boa noite, professora Jane. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Alain. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite.